Paz do Senhor a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para respondermos a perguntas que são feitas e que muitas vezes nós nos deparamos na caminhada cristã. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, muitas vezes as pessoas têm dúvida, então a gente gostaria de responder. E eu estou me propondo então a responder a pergunta do o que acontece após a morte das pessoas, o que acontece após a morte. Já vamos estar respondendo, fica conosco aí, eu tenho certeza que você vai ser edificado em nome de Jesus. Então, a nossa pergunta de hoje é: o que acontece após a morte? O que acontece com as pessoas após a morte? Não é uma pergunta falando apenas dos que são salvos e nem dos que não são salvos, é uma pergunta geral. Então nós vamos começar pelo texto bíblico, que está aqui em Hebreus, capítulo de número 9 e versículo de número 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, por este texto nós podemos já entender que a morte, ela é para os homens um divisor de águas. Não vai haver depois da morte uma repescagem, não existe uma segunda chance, não existe depois da morte, não existe um purgatório, não existe também reencarnação. Vindo a morte, depois dela vem o juízo, é isso que o texto bíblico diz. Então vamos começar por aqui. Precisamos entender que após a morte acontece o que nós chamamos de estado intermediário, ou seja, existe um período antes da morte, ou melhor, depois da morte e antes do juízo. Observe, precisamos fazer uma divisão entre aqueles que são ou que estão, que foram mortos salvos e aqueles que morreram perdidos, que não alcançaram a salvação, não entregaram a sua vida ao Senhor e não alcançaram a sua salvação. Então, quando nós olhamos para esses dois lados, precisamos explicar que tanto um quanto o outro está no estado intermediário, não está ainda no final, no que vai acontecer para a eternidade. Observe, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram esperando Jesus Cristo, eles estão no paraíso. O que está no paraíso é a sua parte imaterial, alma e espírito, que são indivisíveis. Esta parte imaterial, por assim dizer, está no paraíso. E nós vamos ter vários textos falando disso. Temos o texto clássico, que é Lucas 16, mas temos mais textos. Temos Paulo falando que foi ao paraíso, que foi ao terceiro céu. Temos Jesus falando para o ex-ladrão da cruz que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia, né? Não era ali uma promessa dizendo estarás, como alguns se propõem a dizer. Não. Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dito isso, os salvos, o corpo dele vai para a terra para esperar a ressurreição, e a parte imaterial, alma e espírito, a parte indivisível, essa vai para o paraíso. Uma vez o homem morrendo, tanto o salvo quanto o ímpio, ele está sob o controle de Deus. A parte imaterial dele então vai para o paraíso, aquele que é salvo, e aquele que não alcançou a salvação, ele vai para o Hades, ou Hades, que é um lugar já de tormento, também conforme podemos ver no texto de Lucas, capítulo 16, porque esse texto que Jesus mencionou, que alguns dizem que é parábola, outros dizem que não é, mas independente de ser ou não uma parábola, Jesus falou de fatos verídicos, fatos que acontecem. Esse Hades não é o inferno final. Esse Hades é como se fosse também, podemos colocar assim, é uma prisão preventiva. As pessoas que para ali vão, haverão de sair
para serem julgadas no juízo do grande trono branco e depois sim receber a sua sentença. Mas quem está no Hades já está em tormento. Quando nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós vamos poder ver que o rico, aquele que foi para o Hades, ele disse: eu estou atormentado nesta chama. Ou seja, já há ali um certo grau, né, de grande tormento para as pessoas que para ali são destinadas. E aqueles que são salvos estão no paraíso esperando a ressurreição. Que ressurreição é essa? Claro que isso seria tema para um outro dia, mas rapidamente falando, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 16, 17, você vai encontrar Paulo falando da ressurreição, que vai acontecer no dia do arrebatamento. No dia em que Jesus arrebatar a igreja, os salvos que partiram para a eternidade hão de ressuscitar, os seus corpos hão de ser ressuscitados, irão se unir, então, com a parte indivisível, ou seja, a parte alma mais espírito, e vão então voltar, ou seja, vão se unir em um corpo, claro, glorificado, um corpo já não sujeito às leis da física, um corpo totalmente preparado para a vida eterna. Os que estiverem vivos serão arrebatados nesse mesmo dia, mas antes disso, do arrebatamento dos vivos, acontecerá a ressurreição dos mortos. Os que não forem salvos, os que estão no Hades, os que estão esperando o juízo do grande trono branco, esses irão ressuscitar somente muito tempo depois, 1000 anos depois. Então, queridos, observe que existe uma diferença, existe um tempo de ressurreição, existe um tempo de espera e existe esse período chamado estado intermediário. Mas precisamos ponderar o seguinte: uma vez morto, vem depois o juízo. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que uma vez que a pessoa partiu para a eternidade, automaticamente o seu juízo ou o seu destino está selado. Enquanto estamos vivos, temos a chance de entregar a nossa vida para Jesus e nos prepararmos para a eternidade. Passados os 1000 anos, nós estamos falando aqui de ressurreição, aqueles que estão no Hades, já em tormentos, haverão de ressuscitar, não com o corpo glorificado, mas haverão de ressuscitar e passarão pelo trono branco para receber então a sua sentença. Serão julgados pelas suas obras, e aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Lembrando que as obras não podem trazer salvação, mas uma vez que essas pessoas não foram salvas, elas serão julgadas pelas suas obras, pelo que está escrito no livro ou nos livros, e se o seu nome não for achado, escrito no livro da vida, elas serão então lançadas no lago de fogo. Espero ter respondido a pergunta. É claro que é um assunto amplo, né? Existem várias indagações, mas eu procurei ser o mais claro possível e trazer essa resposta do que acontece depois da morte. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Pedimos que você se inscreva no canal, deixe seu like, fique conosco aí, em nome de Jesus.